Bom, pessoas, para que a gente compreenda o que nós estamos fazendo agora, é bastante importante que a gente converse um pouquinho sobre a história política da escola, da instituição escola, né? E um dos elementos que é bastante evidente nessa questão é aquela transição ali por volta do século XVIII, tá? Lembra que antes do século XVIII, século XIV, XV, XVI, e até antes, nós temos uma influência da questão religiosa muito grande na explicação das verdades, na formação das verdades, né? Lembrando que nós estamos partindo do pressuposto de que não existe verdade a não ser aquelas construídas pelo raciocínio humano. Ora, se eu tinha uma época, né, nesses séculos anteriores ao século XVIII, onde aquilo que era falado do ponto de vista religioso era a tônica principal, se o padre falasse, se o papa falasse, então, como representantes de Deus na Terra, inevitavelmente nós teríamos uma verdade se construindo, né? Eles eram os portadores da verdade. Com o advento da ciência já e a instalação da posição iluminista, né? Lembra? Iluminismo, né? Eu vou lançar uma luz sobre as trevas, né? Começa, vamos dizer assim, a haver uma tensão muito grande entre a perspectiva religiosa e a ciência. Bom, nessa época, toda a Europa, principalmente foco na Europa, né? Não, a gente costuma falar como se fosse o planeta inteiro, e na verdade não. Eu diria que 10, 15% do planeta, influenciados então por esse pensamento iluminista, basicamente o continente europeu todo, ou a maior parte dele, nós temos então um ganho de força da ciência, né? Esse ganho de força da ciência questiona, no caso, as verdades construídas única e especificamente pela fé. Repara que isso implica numa mudança de poder enorme, né? E nós não estamos falando de uma ou duas pessoas, nós estamos falando de uma população inteira. Essa população inteira, ela precisava, vamos dizer assim, ser, abre aspas, educada, fecha aspas, para fazer essa transição do pensamento religioso para o pensamento científico, ou pretensamente científico. Como é que isso vai se dar? É lógico que os grandes pensadores que chegam até nós, como Descartes, Locke, Hume, todos esses caras, vamos dizer assim, que aparecem, que têm os livros publicados, né? Vocês obviamente sabem que esses caras não deram aula para toda a Europa, né? Eles não ensinaram todos os europeus a pensar dessa forma ou daquela forma. Então era preciso que houvesse uma instituição que multiplicasse esse conhecimento deles, tá? Essa instituição que é criada é a escola, né? São criadas e são transformadas as universidades que já existiam. Bom, isso tira a construção da compreensão do mundo, né? Ou pelo menos compete com a construção de mundo dada pela religião e instala a ciência. Então vocês entendem que era preciso que houvessem pessoas que ensinassem outras pessoas, já que os grandes nomes eles não podiam ensinar todo mundo. Vocês acham que, vamos pegar um exemplo, que Einstein, né, agora na contemporaneidade, deu aula para todas as pessoas que acreditam na relatividade? Claro que não. Né, houveram outras pessoas que compraram a ideia dele, que aceitaram as provas dele e que passaram a ensinar a relatividade construída, né, por Einstein e outros cientistas. Também não é de se imaginar que ele fez tudo sozinho. Essas pessoas são os professores, são os docentes, são as professoras, as docentes. Então nós fomos criados enquanto profissão e enquanto instituição como um lugar que pudesse multiplicar, que pudesse reproduzir esse conhecimento para fazer com que inúmeras pessoas passassem a aceitar essa transformação.
ok? A transformação então qual é? Sair de um pensamento único, exclusivamente pautado na fé e na religião, e passar para um pensamento dito científico. Ora, o nascimento da profissão docente, o nascimento da instituição escola, universidade, ou a transformação das universidades que já haviam, é um fenômeno que alguns autores classificaram como sendo essa compreensão dessas instituições, né, e da profissão de professor e professora como sendo aparelhos ideológicos do Estado, ou de um Estado. O que isso significa? Significa que o professor ele é um agente, é um sujeito que teoricamente vai reproduzir um conhecimento aceito por um sistema. E esse conhecimento aceito por um sistema não é criado pelo professor, não é criado pela professora, é criado por um sistema político, tá certo? É criado por um sistema político que se consolida através da ideologia. Então, por isso que alguns autores, como Michel Foucault, eles não estudam ideologia. Eles já colocam assim, a ideologia é um produto de um sistema político. A ideologia já é um produto. Então, antes daquele produto ser construído, existiram inúmeras outras discussões, inúmeras outras situações, muito antes deles serem, de fato, tornados concretos, tá? Um exemplo, né, para vocês entenderem o que é esse antes. Quando a gente vê um computador em cima de uma mesa, a gente está vendo a ponta de um iceberg. Na verdade, ou de fato, esse computador demandou o trabalho de inúmeras pessoas, inúmeros sistemas de pensamento, inúmeras ações de mercado. É uma ruma de coisa que existe antes de você materializar aquele computador em cima na sua mesa, ou então o notebook dentro da sua bolsa. O professor, ele não atuou, vamos dizer assim, de forma mais massiva na escolha desses sistemas, tá? Ele apenas nasce para reproduzir esse sistema. Ora, dentro de um sistema político neoliberal capitalista, aquilo que você fala e faz, se estiver de alguma forma propenso a gerar algum tipo de lucro, acaba sendo aceito dentro do sistema. Já num sistema totalitário, se um professor ou professora falar alguma coisa que não está no script, ele pode ser preso, ele pode ser detonado, ele pode ser sequestrado, pode ser morto, pode perder o emprego, e no caso dos jesuítas, daquele pessoal lá, as figuras que falavam na época da Inquisição que não era para ser falado eram queimados. Então, o professor ele é uma figura, né? A professora também é uma figura que tende, vamos dizer assim, a ser reprodutor de um sistema. Nós funcionamos adequados a um sistema que não é definido por nós. Um dos maiores exemplos desse aprisionamento é exatamente o currículo escolar, por exemplo. A gente sabe que é impossível você trabalhar a aprendizagem de fato, né, e compreensão e reflexão dentro de um currículo paranoico, né, que nem esse que a gente tem hoje, né? Quer dizer, nós queremos ensinar matemática e isso é entulhado pelos alunos, basta ver o nível de estresse e de depressão que acontece nos alunos no ensino médio, tá? O que isso faz? O que isso gera? Né? Isso gera uma forma de ser, gera um sujeito, quer dizer, modela, cria um cidadão ou uma cidadã que é exatamente aquele sujeito e aquela cidadã que o mercado quer, no caso do neoliberal capitalismo. No caso de totalitarismo, como no exemplo a Alemanha nazista, a Itália fascista e por aí vai, né, o americano imperialista, né, ele vai ter as escolas e as avaliações das escolas e das ações das professoras e dos professores conforme eles geram cidadãos que funcionam dentro daquele sistema, tá? Então,
essa é a base dessa compreensão que nós vamos estar colocando nesse momento nosso da discussão sobre a tecnodocência. É claro que num sistema neoliberal capitalista, existem muitas válvulas de escape, e isso faz com que muitos professores e professoras eles consigam, vamos dizer assim, fazer coisas diferentes, tá? Mas vocês vão perceber que essas coisas diferentes que são feitas, de fato, elas acabam tendo que dar um resultado numa prova chamada Enem. No caso, na contemporaneidade se chama Enem, e esse Enem precisa de respostas para poder levar aquele fulano até o ensino médio. Então, você faz o que você quer até um determinado ponto. Entretanto, as avaliações, né, que é uma das principais armas dessa modelagem, ela acaba requerendo que você, independente do que você pense, você responda aquilo que querem que você responda. Então, são essas alguns exemplos dessa força política que atua sobre a escola. E é disso que nós estamos falando. Muito bem. Considerando esse aspecto, o que então nós temos hoje, né? Nós temos hoje uma situação, né, de baixa organização civil, né? Nós não temos uma organização, uma autogestão decente de professores e professoras, né? Nós somos pautados por ações político-partidárias, né? Isso é muito ruim. Por outro lado, existe, vamos dizer assim, algum espaço de flexibilização para você fazer coisas diferentes, desde que aquilo que você faça, de alguma maneira, responda ao Enem, né? Quer dizer, você faz o que você quiser numa pré-escola, você faz mais ou menos o que você quer da primeira à quarta série, da quinta à nona série a coisa já começa a mudar, no ensino médio então já está todo mundo colocado dentro da forma de novo. E dentro da universidade isso se repete, né? Quer dizer, nós entupimos vocês de cadeiras e não valorizamos como deveríamos valorizar, do meu ponto de vista, em termos de créditos, a participação de vocês em grupos de estudo, em produção intelectual, em situações desse tipo. Então vocês vêm para a universidade e acabam se preocupando em fazer disciplina para se formar. E ainda do meu ponto de vista, isso é bem do meu ponto de vista, né, nós contamos para vocês uma mentira de que vocês têm que se formar em 4 anos e meio, senão vocês estão atrasados. Bom, para você se formar em 4 anos e meio, você não tem muito tempo para participar de grupos de pesquisa, você tem que sair fazendo disciplina que nem doido, ou seja, nós fazemos com que vocês reproduzam o comportamento que vocês têm no ensino médio, tá certo? O que isso mostra, né? Isso mostra que existe uma estratégia, existe uma política que atua dentro das instituições de ensino, e não é à toa que um fulano como Althusser, por exemplo, chama a escola como um aparelho ideológico do Estado. Michel Foucault também vai entender a escola como essa instituição, né, de consolidação de verdades que favorecem a uma governamentalidade dominante, né, e assim por diante, né? Autores como Ivan Illich, por exemplo, que diz assim, olha, quer realmente mudar uma sociedade, acaba com as escolas, né? Pelo menos acaba com as escolas como nós concebemos hoje, né? O hoje dele é na década de 50, 60, 70, né? Mas de qualquer modo, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que alguns pensadores percebem isso, tá? E lutar contra essa instituição com essa força é algo assim muito difícil, tá? Uma guerra aberta, ou seja, um grupo de professores fazendo uma pressão através dos meios formais governamentais, tende a perder, né? Tanto é que a gente não conseguiu mudar, né? Nós estamos lutando por isso nos últimos 60 anos aí, e a mudança é muito pouca. Então, o que a gente está fazendo hoje? O que as professoras e os professores estão fazendo hoje? Eles estão sendo subversivos, né? Dentro das salas de aula, eles fazem uma ou outra coisinha diferente, mostram uma ou outra coisa para as alunas e para os alunos deles e delas. Então, a própria disciplina de tecnodocência é um exemplo disso. Quer dizer, a gente tem consciência de que a gente faz um tipo de abordagem que
é estranho para vocês, né? Vocês mesmos estranham isso, tá? Na tecnodocência presencial, então, isso é mais evidente, né? Quando a gente coloca dentro de uma sala de aula 3, 4 professores de áreas diferentes. Então, ao mesmo tempo, está dando aula um professor de matemática, um de música, um de biologia e outro de português, ao mesmo tempo. Então, essas situações, elas são situações de subversão, de um modo, né? Tudo isso são essas forças ideológicas atuando dentro da instituição. É disso que nós falamos, é sobre isso que nós trabalhamos, vamos dizer assim, para vocês entenderem bem o processo. Ora, continuando, o que a gente percebe então, né? Nós percebemos então que, de fato, estas instituições elas são extremamente poderosas, tá? E elas precisam ser compreendidas do nosso ponto de vista como sendo algo forte, algo que vocês precisam, né, de fato trabalhar. Se vocês não fizerem isso, a tendência, vamos dizer assim, de trabalho é vocês funcionarem como sujeitos reprodutivistas, tá? Esse é o fato. Bem, e continuando, então, como é que isso funciona? Nós temos uma instituição que foi criada para reproduzir um novo modelo de pensamento lá no século XVIII. Nós temos uma profissão que foi criada para reproduzir um modelo dos grandes pensadores, né, tentando fazer uma transformação da ideia de fé, da crença, para a ideia da ciência. Então nós temos uma instituição, nós temos profissionais, nós temos alunos, tá certo? Alunos que vamos dizer assim, para dentro dessa instituição, se submeter às ideias desses docentes, dando um crédito quase sacerdotal a esses docentes. Tá? O que acontece então? O docente é o dono da verdade. Quer dizer, se eu citar um determinado autor, esse autor, então, ele passa a ser o fundamento de verdade, porque, afinal de contas, aquilo que foi dito foi escrito num livro. Ou então, aquilo que o professor disse é a verdade. Esse é o pensamento. Então, o professor ensina e o aluno aprende. Isso foi a tônica, né, nesse século XVIII, XIX e século XX também, e até hoje, no século XXI, essa situação ela perdura, né? Tudo isso não esse é o ponto desse módulo, tá? Tudo isso não é ao acaso, tudo isso não é cultural, tudo isso não é natural, tudo isso é político e cultural, tá bom? É um sistema de pensamento sendo construído para que vocês reproduzam. Né? Como é que a gente trabalha para poder ver outras perspectivas? Né? Organização, autogestão da sociedade civil. Né? Formar um grupo de professores na escola onde vocês atuam, na sala de aula, formar um grupo de alunos, achar espaço para vocês estudarem, para vocês questionarem estas verdades. Então a ideia aqui é fazer essa provocação. Tá? A ideia aqui é vocês compreenderem, tá certo? Que aquilo que nós falamos não são verdades absolutas, não existe verdade absoluta. O que existe são verdades construídas, mesmo que você acredite, vamos dizer assim, na questão do Jardim do Éden. Lembra que o Jardim do Éden, né, isso foi escrito por um ser humano, tá bom? Então, na verdade, você acredita em um sistema de pensamento criado pelo humano e atribuído a uma condição divina. Isso aconteceu demais antes do século XVIII. E hoje, o grande Deus, vamos dizer assim, é a ciência, né? Então, quando a ciência diz que é assim, é porque é assim, ponto final. Né? Basta ver o poder que nós damos para médicos, o poder que nós damos para os físicos, o poder que nós damos para os químicos, para os biólogos, para tudo isso, tá? Esse é o ponto, né, que a gente está abordando. E tudo isto não é porque vocês acreditam em biologia, porque vocês acreditam em física, não é nada disso. Isso é assim
ou está assim, porque existe uma construção de governamentalidade, tá bom? Então a instituição escola nasce para realizar esse ajustamento, né, como está lá no segundo parágrafo do nosso ensaio livre. Essa é a questão que a gente vem abordando. E dentro dessa questão, então, a gente guarda então no terceiro parágrafo um espaço para conversar um pouquinho sobre, a gente cita até a hermenêutica do sujeito, do Michel Foucault, né, cita o Ditos e Escritos 13 e 4, que são bem interessantes, né? Nesse livro, é claro que ele não fala exatamente sobre a escola, né, mas eles falam sobre compreender, né, que existe uma governamentalidade das ideias e que essa governamentalidade das ideias atua não só sobre a nossa razão, mas também sobre as nossas subjetivações. Ou seja, nós acreditamos que aquilo ali é nosso. Nós juramos que aquilo ali é nosso. Eu posso estar falando coisas, vocês juram que essa coisa vocês pensam por vocês mesmos. Tá? Mas na verdade não, mas de fato é uma situação de que isso é construído. As coisas poderiam ser diferentes, né? Tá certo? E ele até coloca, né, que essa disseminação de uma ideia, né, ela pode ser uma coisa pareada, né, aos pares, né? Pode ser individual ou pode ser coletiva. Tá certo? São forças em ação, são forças estratégicas em ação que criam uma epistemologia, criam um conjunto de raízes, um conjunto de argumentos que tornam verdadeiro aquela forma de se fazer a coisa. Tá bom? Isso é muito importante, tá? E é muito importante entender que isso nasce de uma necessidade política. Tá? Não é outra coisa, é basicamente uma necessidade política. E se for no regime totalitário, essa necessidade política tende a ser, entre outras coisas, uma adequação a um regime de controle, de disciplinamento muito intenso, né? E uma outra, se for no outro polo, né, no neoliberal capitalismo, ela vai ser pautada pela ideia de mercado e de lucro. Então você é uma pessoa de sucesso se você tiver lucro, né? Esse lucro pode acontecer de diversas formas, passar no Enem, se tornar um grande engenheiro, um grande médico. Mas o que é um grande engenheiro e um grande médico, né? O que é um grande professor? É o professor que mais aprova gente no Enem? Não sei. As escolas fazem propagandas em outdoor colocando dessa forma, né? Seduzem os pais dessa maneira, né? Se você colocar seu filho aqui, inevitavelmente ele vai passar em primeiro lugar, né? Então a fantasia, vamos dizer assim, é essa. Ninguém bota em outdoor que o fulano passou em primeiro lugar em filosofia, ou primeiro lugar em teatro, primeiro lugar em sociologia. Ninguém coloca isso. Eu nunca vi, pelo menos. Tá certo? Então hoje a gente está trabalhando essa primeira página, não é? Tentando mostrar para vocês, então, que tudo isso são situações de pensamento estratégicos, tá? Por isso a gente fala em políticas, né, dentro da escola e na ação docente. E eu não posso deixar de colocar, só para finalizar, né, e frisando novamente, dando um highlight em cima desse assunto, é o fato de que vocês não esqueçam que a forma como nós temos de sair disso é autogestionária. Não esperem que a escola vá dar o caminho para sair disso, porque a escola foi criada para fazer isso. Tá? Então não entrem numas. Vocês têm que se organizar por vocês. Aqui dentro da universidade, se vocês não montarem grupos de estudo por vocês, de repente até convidando um docente que esteja a fim de participar e tal, vocês vão ficar repetindo o currículo e vão continuar reproduzindo coisas, tá certo? A maioria de nós docentes, ela está totalmente imersa nessa política de sucesso, essa política neoliberal capitalista. Então vocês vão ser formados para isso. E se vocês assumirem que é isso que vocês de fato querem, entende? Eu acho que a gente parte para uma discussão política e ponto final. É a postura que vocês acreditam. Né? Se não tivesse pessoas que acreditaram nos regimes totalitários, seguramente eles não teriam nem existido.
né? Então, cada pessoa se fundamenta baseado nas éticas e nos valores que foram colocados dentro dela pela sociedade, pela família, pelas instituições, e algumas se sentem cômodas nessa situação. Isso torna elas pessoas que têm uma marca para ser discutido. A ausência de ingenuidade, que é o que nos interessa, é o fato de vocês entenderem que nós somos modelados por uma governamentalidade dominante. Ponto. Se você vai aceitar ou vai resistir a isso, aí é uma outra história. Então, na próxima, a gente vai gravar uma outra conversa sobre esse assunto. Um grande abraço.